Continuando o relato dos meus sonhos, né? Estou contando a parte dos primos. Os primos foi um nome colocado pelas outras criaturas do universo, porque eles acreditavam que eles não foram feitos pelo Criador. Então, tudo que é vivo é feito pelo Criador. Então, são parentes, são primos, são tudo filho do mesmo pai. Então, eles colocaram que ele não era filho de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, foram apelidados de primos porque eles eram muito estranhos, muito feios. Eles apareciam e desapareciam. Eles tinham uma forma de sombra misturada com fumaça, né? Eles se tornavam invisíveis alguns instantes. É como se eles andassem tão rápido, que se movessem tão rápido, que os olhos não acompanhavam. É como se eles aparecessem e desaparecessem, né? E eles tinham uma forma escura, tinham garras, dentes, bocas enormes, olhos gigantescos. Tudo naquele tempo era gigante, todas as criaturas eram enormes, né? Mas essa criatura era uma sombra. Eu acho que não tem nenhum filme de terror com aquela criatura, porque ela é assustadora, é horrível. Então eles colocaram o nome de primos, né? Porque não se sabia a origem, nem quando. Só sabiam que eles consumiam molécula. Por quê? Porque as criaturas que capturaram demorou-se muito tempo para capturar um deles. Qualquer coisa que se aproximassem deles, eles, como se diz, eles sugavam a energia, que as coisas viravam um carvão, vamos dizer assim, a energia que tem na terra, na água, no ar, nos seres vivos, contém muitas moléculas, muito átomo, né? São compostos de átomos, são coisas que ficam se movimentando e geram energia. Então eles consumiam tudo que virava pó, virava carvão, ficava negro, completamente negro, escuro, carvão mesmo. Eu não sei bem dizer se é um carvão, mas parecia ser um carvão. Então as criaturas que capturaram os primos eram chamados de... Eles eram, vamos dizer assim, eu falo criaturas aladas, né? Mas vamos chamar eles assim de... como que é o nome do... Tinha um desenho que tinha num... Homem-pássaro, né? Mas eles não são homens, tá? A estrutura física é bem parecida com o do ser humano, apesar da epiderme ser muito grossa, mas eles possuíam asas. Alguns deles, da mesma raça, tinham 2 pares de asas, outros só tinham um. E do pescoço para cima, eles pareciam pássaros. Então, havia muitas criaturas no universo com a metade de animais. O mais interessante, tirando essas criaturas aladas, né? Vamos chamar eles de homens alados, por enquanto, né? Tinha uns parecidos com Anubis, tinha outros parecidos com o povo lá da Índia, aquele que tem um monte de braço lá, um deus lá. Havia vários tipos de criaturas no universo, com metades de animais, de bichos extremamente inteligentes, né? Eram poucos que não tinham essa estrutura física de animais, mas havia muitos deles com a metade de animais. Então, certas coisas que eu vi no universo é muito parecido com as mitologias, com as histórias gregas, com os romanos, com os incas, com aquelas estátuas, é muito semelhante. Tanto é que eu apelidei o povo de Sírio e Israel porque eles têm uma semelhança muito grande na cultura, no tipo de vestir, no tipo de música, no tipo de comer, naquela alegria que tudo toca música, no tipo indiano que até na morte toca música, né? Vamos dizer assim. Então eles têm uma certa semelhança com muitas coisas que nós temos na Terra, né? Muitas vezes eu ficava parada pensando assim, será que eu estou no inferno mesmo? Será que eu morri? Por que eu estou vendo isso? Eu não quero saber, eu não quero ver, mas eu continuava vendo. É muito assustador, é solitário, você grita, você fala, mas ninguém te ouve. Mesmo assim, enfim, os primos, né, depois que as criaturas aladas, os guerreiros alados capturaram eles começaram a estudar.
acharam um meio de segurar eles, de prender eles, né? Porque não tinha como prender uma criatura que aparece e desaparece, que não tem uma forma física, vamos dizer, palpável. A forma deles física é como se fosse uma fumaça, né? Então não tem nada que segure uma fumaça, a não ser uma caixa que você joga lá dentro e abafa, né? Então eles fizeram isso, construíram lá uma geringonça lá, prenderam uma dessas criaturas e perceberam, começaram a ver, eles puxam a energia. Então, até o que se sabe, eles são comedores de energia vital, de qualquer coisa, até de uma pedra. Tem molécula, tem átomo, tem movimento, né, tem energia, então eles consomem. Se aquecer uma pedra, ela fica carregada de energia, porque as moléculas estão se movimentando. Então, o que ele faz? Ele consome também. E no universo, muitos planetas, muitos sistemas solares já tinham se apagado, estava só o pó, só o carvão. Né? Se caísse um meteoro dentro de um sistema solar, num planeta que já tinha sido consumido pelos primos, virava poeira cósmica, digamos assim, né? Então, depois que eles começaram a estudar essa criatura, ficou mais fácil de tentar capturar. E seguiu-se os planos deles de capturar isso aí. Fizeram várias máquinas, um jeito de exterminar. Quando chegou a época de fazer esse extermínio, eles convocaram o Criador de novo. Né? Quem tinha o poder de convocar o Criador era os Sírios, né? A qual o Criador tinha ensinado uma forma de chamá-lo, né? Em longa distância. Apesar que todos eles tinham uma conexão mental muito grande, a conversa deles era mais mental. Mesmo assim, era só eles que essa raça, né, especificamente quando morria, passava para outro. Porque o que eu estou contando para vocês são várias gerações das mesmas espécies. Os planetas foram destruídos, eles mudaram para outros lugares, mas a conexão do Criador com eles era muito grande, porque eles eram extremamente inteligentes, né? Eles era uma coisa que o Criador admirava, a parte deles da ciência, de criar, de ajudar, de compreender. Então, o Criador se achava, como se diz, achava eles parecido com ele, né? Digamos assim. Então, tinha uma certa sintonia com essas criaturas. E isso já tinha passado muitas gerações, tá, gente? Porque o tempo que vai de um lado do outro do prato é muito distante, muito grande, né? Tirando a parte que alguns planetas explodia do nada, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem o próprio Criador, quando ele chegava, já era tarde demais. Por isso que ele não parava de construir, de criar, porque ele sabia que tinha um começo, um meio e um fim, né? Então ele ia aprendendo, ia modificando algumas coisas, ia melhorando. Muitos sistemas solares foram melhorados devido ao conhecimento da ciência dos primos, dos sírios, do Israel e dos anjos, né? A história da rotação, né, dos planetas, as luas, foram ideias já de cientista, não do Criador, porque era muito planeta em volta de um sol só. Né? Aquilo ali não ficava girando que nem a gente hoje sabe que tem que ter uma rotação, né? Tanto em volta do Sol como do seu próprio eixo, não era assim. Então, as coisas, uma coisinha que batesse já era. Até hoje não acontece, né? Uma pancada muito forte pode tirar do seu próprio eixo, mas hoje é diferente, né? Hoje já mudou muita coisa. Naquele tempo não. Por isso acontecia muitos dos acidentes de planetas e sistema solar começar a colidir um com o outro, explodir. Não quer dizer que ainda não aconteça, acontece, mas é menos do que naquela época. Então eles chamaram o Criador para poder ajudar com prender os primos, exterminar os primos, né? Era um plano muito doido, mas eu não vou entrar em detalhes. Então eles atraíram os primos para um planeta, né? Com a ajuda, lógico, do Criador. Mas o Criador, ele não faz nada. Ele é contra exterminar qualquer coisa ou matar, porque ele que cria as coisas. Apesar de ele estar curioso sobre essas criaturas, né? De onde elas vieram, porque que ele saiba, não foi ele que fez. E elas não são nem um pingo inteligente. Não tem inteligência nenhuma. Elas simplesmente devoram a luz, como eles falavam, eles são devoradores da luz, da energia. Então era muito estranho, muito feia, e esse é o apelido de primos. Né? Aí, com esse tempo todo, com essa bagunça toda no universo, todos do prato,
ajudaram na captura dos primos. Tanto é que foram feitas várias máquinas, vários lugares diferentes do universo, para poder trazer essas criaturas para um local só, para poder exterminá-las, né? Não tinha como fazer elas mudar, elas não mudavam, elas não tinham, pelo que eles estudaram, entenderam, elas não têm uma consciência, vamos dizer, não tinham uma consciência, o negócio deles era comer, né? Pior do que os animais. Enfim, eles pegaram e atraíram com o planeta, e então eles começaram o combate com as armas que eles fizeram, né, de exterminar essas criaturas, né? E o Criador esteve presente, porque ele também foi uma fonte de atração para os primos por causa da energia dele, né? A luz dele é muito forte, o brilho é, né, extremamente pior do que a luz do sol. Queima, arde. É uma energia que, sem brincadeira nenhuma, pode, acho que, queimar uma pessoa inteira, digamos assim. Aí, nesse planeta, aquela confusão, eles se atiravam, atacavam, ou eles estavam usando uma proteção contra a energia deles, que o corpo tem calor, tem energia suficiente para essas criaturas se alimentar, né? Então, era como se fosse assim, o almoço tentando capturar a criatura que tem a boca, mais ou menos isso. E nessa confusão todinha, o Criador só observando, não apático, assim, em tudo, não tem? Ele olhava, prestava atenção naquelas criaturas, nas outras que estavam tentando capturar, uma luta infernal, digamos assim, né? Uma coisa horrível, né? E o Criador ficou horas ali parado, parecia que ele estava escutando alguma coisa, mas eu olhava para ele e ele só observando, né? E via aquela... A guerra é sempre guerra, né? É um negócio muito estranho, muito horrível. Enfim, o pior de tudo é que aquela fumaça sangrava, né? Uma espécie de sangue, de fluido que saía dentro deles em forma de luz fluorescente. Era uma coisa muito estranha. Não vou dizer nojento, mas era muito estranho. Então o Criador do nada ergueu a mão e todos ficaram congelados. Até eu assustei, ué. Nunca fez isso, tudo congelou, parou, como se não existisse o tempo, parasse. Então ele foi andando no meio daquele monte de criatura morta, daqueles que estavam atacando, todos congelados, parados. O silêncio que ficou. Ele aproximou de 3 criaturas daquela, uma grande, uma média e uma pequena, e tocou em uma delas falava, pedindo assim, pedindo não, falando, né, mentalmente, mas eu ouvia. A criatura dizia assim, me leva, mas não leva meu filho, não faça nada com meu filho, pode me matar, mas ele não, ele é pequeno. E uma outra pedindo proteção para a família. Não, minha família não, deixa a gente em paz, a gente não quer nada, a gente só está se alimentando. Pedindo assim um pedido de misericórdia para proteger a mulher e o filho, e a mulher pedia para proteger o filho. Vamos dizer assim, né? Porque aquelas criaturas, eu falo mulher e homem porque eram macho e fêmea, né? E a pequena, mas eles eram horríveis, né? Os olhos gigantescos, dentes, e as garras eram colossais, era uma coisa monstruosa mesmo. Eles eram bem meio deformados, a aparência física, não tinha uma certa fisiologia deles, é meio estranho, parecia fumaça. Vamos dizer assim, que é uma forma de fumaça negra. Você vê aquela fumaça negra, mas toda deformada, com dentes. Eu não sei para que eles tinham dentes, eles sugavam só energia. Eles não mastigavam as coisas, eles é como se sugasse mesmo, como se você chupasse o ar, mas chupava uma luz de tudo, que eram as moléculas, os átomos. Isso diziam os cientistas, que eles que estudaram essa criatura, né? Enfim, então o Criador tocou nelas e escutou esses pensamentos e elas viraram umas bolinhas no toque dele, umas bolinhas pequenininhas. Vamos dizer, essas bolinhas, elas pareciam esses orbes que o povo, que é um vocabulário mais moderno, né? Os orbes que esses
cara do YouTube vê, fazem muito parecido, mas não é igual, tá? É algo mais condensado, mais... não sei se é porque eu via, mas ela era bem mais dura, né? Inconsistente, algo fechado, duro mesmo. Parecia muito com esses óleos, mas elas eram mais condensadas. Era uma esfera mais dura, digamos assim. Pelo menos era o que eu via, né? Mas não eram todos que viam aquilo. Então o criador fez tudo normal, pegou aquelas 3 bolinhas e levou embora e largou o resto lá. Não olhou nem para trás. Foi embora, sumiu. E no que a gente saiu desse planeta, deixou a guerra deles lá e fomos pro planeta do povo da água. Era um lugar alegre, um lugar que tinha uma certa magia, digamos assim. A alegria é algo contagiante para o Criador, é uma coisa que ele mais admira, é a alegria, é a música, é a confraternização, é algo feliz. Guerra não é uma coisa feliz, matar não é uma coisa boa, é uma coisa horrível, é uma sensação ruim para quem faz as coisas com tanta dedicação e depois vê ser destruída, né? Apesar dele não saber de onde veio os primos, né? Muitas criaturas do universo ele sabia que foi ele que fez, né? Mesmo que tenha mudado a aparência por causa dos micro-organismos, mas ele que fez, ele sente. Aquelas criaturas ele não sabia o que era. Então ele ficou com essas bolinhas, como se ele tivesse colocado dentro do bolso, né? Porque ele tinha uma forma de luz e conforme ele chegava nas criaturas, ele mudava a aparência, né? Como se ele se transformasse nas mesmas criaturas. Então quando a gente vai para o povo da água, que não foi rápido, né? Já era outro povo da água, porque o planeta deles já tinha explodido há muito tempo, mas já havia outros, né? E mesmo assim o Criador já não era igual porque eles já não faziam tanta pergunta que nem os primeiros, né? Eram mais assim, espertos, eles tinham mais atenção, eles eram curiosos em termos da tecnologia. Então as perguntas deles eram mais assim, eles ficavam perguntando quem que era a mãe dele, como era essa mãe dele, que era a natureza. Apesar dele achar graça das perguntas, porque são perguntas ingênuas, né? E sempre a mesma pergunta. Então ele gostava muito daquele povo. E agora já não era o mesmo, mas tinha a sua graça, né? Tinha a sua alegria. E ele adorava ir pra lá. Aí ele vai e fala com o ancião, né? Eu falo ancião, mas é como se fosse um rei, né? Pergunta o que ele achava das criaturas quando morria, chegavam ao fim. E ele falava assim, esperando um retorno. E o rei diz para ele que nada morre, né? Que existe um lugar para as pessoas, para as criaturas quando morrem, principalmente o povo deles, eles acreditavam nisso. E o Criador pergunta, como você sabe disso? E eu não sei que fiz tudo. Aí ele vai até um lugar, tipo um cemitério, né? Onde estão os túmulos, né? Das criaturas deles. E isso debaixo d'água, viu, gente? Nos túmulos. E toca num dos túmulos e sai aquela bolinha de energia igual a que ele tinha no bolso. E o ancião segura ela na mão e falou para ele, agora você sente o pensamento deles. Aquelas criaturas que morriam ficavam revendo o momento da morte. É interessante que eles conseguiam ver na mente deles, a mente deles sentia aquelas bolinhas, a criatura que morreu, ela fica revivendo o momento da morte dela, ela fica naquele tipo um loop, fazendo as coisas que ela fazia como estava vivo na mente. A mente continua, ele não sabe que está morto, ele só continua revivendo aquilo na mente, preso dentro daquela bola. Então é como se estivesse no loop do tempo, né? Revivendo aquele momento, às vezes muito triste, às vezes até alegre, às vezes assim, fazendo coisas normais que essas criaturas faziam. E o Criador ergue a mão e pega todas aquelas bolinhas, levanta todas do túmulo, gente, são milhares e milhares e milhares e milhares e muitos milhares dela.
todas as criaturas que morreram desde a época do planeta estavam ali. As inteligentes, lógico, né? Então ele pega e condensa elas de novamente, né? Para voltar para os seus devidos túmulos, né? E agradece o ancião e vambora. E assim foi. Ele foi em vários lugares, muitos outros lugares, tinha a mesma coisa. Quando ele retorna pro, vamos dizer assim, pro céu, porque os cientistas, eles, quando começaram essa história de combater os primos, que estava deixando todo mundo em pânico e louco no universo, eles pegaram um planeta desabitado e fizeram um castelo, vamos dizer assim, uma morada para esses cientistas todos se reunirem num ponto só do universo, né, para não ficar entrando no planeta e saindo do planeta de ninguém. Então eles pegaram um lugar desabitado e trouxeram todos as outros cientistas que eles convocaram para ajudar o combate aos primos. E nisso eles fizeram uma casa para o Criador do Universo também, né? Um castelo enorme, uma coisa bem pomposa, com pedras preciosas. Eu acho que é preciosa, porque eu não conheço nenhum diamante aqui na Terra. Mas eram pedras que brilhavam, rubis gigantescos, pedra de jades feitos de estátuas. Aquele era um palácio. Eles eram gigantes, gente. Você imagina o tamanho das coisas que eles fizeram ali. Muito bonito. Tinha jardins, tinha fonte e principalmente a sala dos cientistas trabalhar, né? Não diferente da Terra, apesar daquele povo ainda ser muitos milhões de anos antigo, né? Antes de construir a Terra, para você ver como começamos atrasados, bilhões e bilhões de anos atrasados. Então, eles com aquelas máquinas, aquelas coisas deles, eles trabalharem, eles desenvolviam coisas para ajudar também o universo que tivesse com problema, né? De tudo que vocês pensarem, ali tinha. Física, química, biologia, tudo que vocês imaginar. Era um local só, com todas as mentes prodígio do universo estavam ali. Então, quando o Criador vai até lá, né? Que agora é um lugar fixo. Então, quando o Criador vai até lá, ele vê os Sírios, né? Que são uma raça com quem ele tinha mais afinidade. Ele é uma criatura que ele, vamos dizer assim, tirando o povo da água, uma paixão, uma segunda paixão, devido à complexidade da inteligência deles, né? Então, ele vai conversar com os Sírios e mostra para eles as bolinhas de energia. Eles meio que não vê. Então o Criador fez eles ver aquilo e eles ficam abismados o que é. E o Criador chama aquilo ali de alguma coisa a mais, né? É alguma coisa a mais, que aquilo são as criaturas, quando morrem, elas se transformam em alguma coisa a mais. Resumindo a sigla que ele colocou, ficou chamada de alma, tá? O nome daquilo é alma, é alguma coisa a mais. E então ele fala que quando as criaturas morrem, perde o corpo físico, toda a consciência dela está condensada naquela bolinha, aquela energia, a energia de todo o corpo se condensa e se transforma naquela bola de energia. E ele fala para ele: tem uma missão para você. Você tem recurso, tem conhecimento. Eu quero que você faça vamos dizer assim, ele falou, é tipo uma ânfora, que faça uma ânfora para guardar todas as gerações do universo. Eu quero todas as gerações do universo armazenadas, todos. Eu quero que você arrume a equipe, essas outras criaturas, porque eu quero trazer todos de volta. E os sírios ficaram meio assim, meio desconfortável com esse assunto, mas especularam mais, né? Que é da curiosidade de qualquer um, por quê e para quê. E ele falou como era difícil para ele fazer as coisas e as coisas morrer. E talvez essa seja a possibilidade de trazer todos os que, se for um dia a vida, né? Retornar à vida, retornar a viver
que ele queria que guardasse até ele conseguir resolver isso aí, né? Pediu para eles resolver isso aí. A questão era só que eles guardassem, organizasse o meio de ser organizado por planeta, digamos assim. Vocês imaginam o tanto de alma que ia ter que fazer para bilhões e bilhões de anos, né? Planetas que estavam desde o princípio, né? Então, tinha uns que já morreram, mas não tinha mais, mas tinha. Então, queria que eles caçassem um jeito de juntar tudo isso. E explicou, o criador explicou, mas você via que o cientista não entendia, que nem nós na Terra. Chega um espírito e começa a contar as coisas, é meio absurdo, porque a gente não vê, a gente não sabe. É mais ou menos isso, essa situação. O criador deixou isso e foi embora. Mas ele sempre com as 3 bolinhas que ele pegou, que são os primos. Na construção de um novo planeta, muito tempo depois, ele construindo um planeta, ele fez um corpo físico, né, como ele sempre fazia, a matéria, né, aquela energia, e colocou as 3 bolinhas dentro dessas estruturas, né, e com o passar do tempo ele ficou lá até aquelas criaturas desenvolver, crescer, o filhote também, e não deu muito certo, as criaturas ficaram meio loucas, elas não... vamos dizer que ficavam doidas, como se eles fossem bipolar, é uma coisa muito estranha, porque eles tinham um comportamento completamente assim, incompreensíveis, né? Mas dizendo loucura, mais certo falar loucura. Então ele ficou acompanhando à distância aqueles 3 e eles não batiam bem da cabeça de uma vez, não tinha inteligência nenhuma, né? Talvez o fato por serem primos. E nisso o Criador esperou até eles morrerem, falecerem, para começar novamente. Depois eu continuo, tá?